Deus é fiel. Glória a Deus. Depois de um dia cansado no serviço, nós estamos aqui adorando ao Senhor. Eu vou deixar o louvor na casa do Senhor. Glória a Aleluia, Deus. glória a Deus. Jesus. Aleluia.
na tua casa. Obrigado, Pai. missionária Viviane. Glória a Deus, Quer vir? aleluia. Louvado seja louvado seu santo nome, Jesus. Glória a As Deus. missionárias de Dira veio falar do dízimo da oferta. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ô, glória! Aleluia, Deus! Aleluia! Santo, santo, santo. Aleluia. Louvado seja exaltado seu santo nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus! Oh, aleluia! Glória a Deus. Oh, glória! Fala mais igreja, Pai seu Jesus. Amém! Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Louvado seja exaltado seu santo nome.
ruim, né, irmão? Quando eu falo do Senhor, trabalho tantas vezes que eu fico até sem fôlego, quando é peito doendo, né? Mas Deus fala, vai assim mesmo, né? Porque a gente tem que fazer comida para Deus. Né? Jesus, ele não está vendo boniteza, ele está vendo atitude e obediência. Né? E a gente poder se entregar à presença do Senhor, né? Porque só Ele é o nosso refúgio, só Ele pode nos ajudar. Ele disse que Ele está às portas, Ele está voltando. Aleluia! Né? E a gente tem cada dia mais se buscar mais a presença do Senhor, né? Porque muitas pessoas já não têm mais esperança, né? Já não acreditam mais que Jesus está vendo, né? Porque as pessoas não vêem mais sinais, né? Todo dia eu falo para o Senhor Jesus, eu falo, Jesus, mostra que o Senhor é na minha vida, me dá um sinal que o Senhor está comigo. Né? Eu falo pro Senhor, né? Eu falo, Senhor, eu acho tão lindo assim as pessoas pregar, louvar, né? Mas às vezes quando você vai olhando assim a vida, você fala, nossa, aquela pessoa tá passando tanto problema. Eu falo assim, irmão, coisas que eu vejo, né? E eu falo assim, Senhor, antes eu pensava assim, eu queria tanto pregar, ter palavra, eu queria tanto ter louvor, né? Aí eu fui um pouco imaginando, olhando as pessoas, eu falei, Senhor, hoje eu quero diferente, Senhor, eu não quero isso. Eu quero ver o Senhor, não é na palavra que o Senhor vai me dar, não é no louvor que o Senhor vai me dar. Eu quero ver o Senhor nas minhas lutas, né? Quando eu estiver passando uma provação, né? Eu saber que o Senhor está comigo. Quando eu ver uma pessoa sofrendo, eu ir lá ajudar e eu falo, Senhor, o Senhor vai me abençoar e eu vou conseguir. E Deus me abençoar e eu ajudar a pessoa. Aleluia. Né? Porque a gente só faz, irmão, né? A gente só pode fazer com Deus. Né? A gente só pode abençoar com Deus. Porque não adianta nós vir pregar, a gente louvar e a gente não ter a presença. Né? E eu falei assim pro Senhor, eu falei, Senhor, me dá sinal. Porque, irmão, eu falo assim, 5 anos de caminhada, quantas pessoas já botaram para trás e estão perdidas, né? Sabe briga, sabe palavra, né? Não tem mais esperança, casamento destruído, filho jogado e não tem mais força de buscar a presença do Senhor. Não tem mais fé em Deus, que Deus pode curar, que Deus pode salvar, né? Muitas pessoas estão por aí, irmão, perdidos, né? Porque não acreditam mais. Não tem mais esperança em Deus, não tem mais fé. A fé fica morta. Né? Porque nós só temos fé quando a gente acredita no Senhor. Né? E Deus hoje eu ouvi 2 vezes falando de fé. E Deus ele fala assim, né? Que a gente venha usar a fé, começar a praticar a fé. Começar a usar a fé que a gente tem na presença do Senhor. Né? Não sei o que você está pedindo para o Senhor, mas se você está pedindo algo, Deus falou assim, continua tendo fé. Aleluia! Continua buscando que eu sou Deus na sua vida, que eu vou te suprir num tempo certo. Aleluia! Deus manda dizer. Né? Glória a Deus. Porque eu falo assim que nós crentes, nós vivemos de fé. E se a gente não usar a nossa fé, né, é no louvor, é na palavra, é na oração, não tem como as coisas acontecer. Não tem como a gente viver milagre. Né? E a palavra bem rapidinho, que fala assim, Jesus. Eu já queria falar essa palavra que esse dia eu falei, né? Que a irmã fala do dia da oferta, rapidinho, que fala, também fala sobre isso, né? Que está aqui, aleluia, Jesus, que fala, Mateus 7, que fala que Jesus paga o imposto. 27. Versículo 27, fala assim, mas para que os não escandalizemos, vai ao mar e lança o anzol, e tira o primeiro peixe que subir, e abre a boca, encontrará, né? Eu não sei essa palavra, mas eu entendo que é uma moeda. Amém, irmãos? Papai do Senhor, né? Eu não sei, deu muito glória. Oh, glória. Né? A palavra, né? Que a minha leitura é ruim, né? Toma e dá, pois mim e contigo. Né? Eu estava falando essa palavra, né? Que eu imagino que quando os cobradores de imposto chegou até Pedro para reclamar, né? Porque ele que não estava dando imposto, né?
né? E também eles falaram que também de Jesus, né? Se Jesus não dava o imposto também, né? Mas uma palavra que eu não sei ler muito, mas a de cima, que fala assim, que antes de Pedro ir até Jesus para falar, Jesus já sabia o que Pedro ia falar. Poderoso, né, irmão? Depois você lê um pouquinho, que eu entendi isso, né? Eu entendi isso. E Deus fala assim, que ele manda Pedro jogar o anzol, né? É no mar. E quando ele puxa ali, sai um peixe, né? A gente vive ver milagre, irmão, né? Deus fala assim, que quando a gente está firme na presença do Senhor, a gente vive milagre do Senhor. Eu não sei o que você está pedindo para o Senhor, mas Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus da cura, Deus é o Deus da medicina, Deus é o Deus que abre porta onde não tem. Todo dia a gente escutando isso, né? E eu falei assim, Senhor, que palavra poderosa, Senhor. O Senhor sabe o que eu estou passando. Deus sabe o que a gente passa. Mas eu imagino que Deus, ele só falou com Pedro, que Pedro estava passando, porque Pedro tinha chegado até ele, né? E ele viu o desespero de Pedro no coração dele, né? E a gente vai fazer uma vontade do Senhor, porque Deus é o Deus de milagre, Deus é o Deus da cura. Não deixa que nada venha te abalar na presença do Senhor, não, irmão, porque Deus é o Deus do impossível. Eu não sei o que você está pedindo para Deus, mas continua confiando, continua buscando, porque Deus está falando que Ele chega na hora certa, no momento certo na nossa vida. A gente não entende o processo, as lutas, mas depois a gente vai entender, né? E agradecer a oportunidade no Senhor Jesus. Nessa hora, a gente também ia falar sobre dízimos e oferta. E a gente logo mudar, porque o horário voou. Aleluia, glórias a Deus. Vamos falar sobre o dízimo e as ofertas, né? Malaquias 3, seu versículo 10. Aleluia. Tragam todos o dízimo ao depósito do templo, para haver alimento suficiente em minha casa. E ponha-me prova, diz o Senhor dos Exércitos, eu abrirei a janela do céu e derramarei uma bênção tão grande que não terão lugar onde guardá-la, né? Então temos que dar nosso dízimo, né, com amor e com alegria, né, com tristeza, né, missionária, né? Glórias a Deus, aleluias, né? Dá com amor e alegria, né? Eu sei que o horário já passou rapidinho, mas eu vou contar também bem rapidinho. Que segunda-feira foi uma benção, né? A gente foi ajudar a entregar mamitas, né? E foi uma benção. Eu já fazia muito tempo que eu não ia, né? Mas eu amei, eu adoro ir fazer evangelismo. Eu amo cuidar daquelas. Eu falo crianças, né? Pode ter adulto, pode ter gente velha, mas a gente fala. Eu amo aquelas crianças, né? Como a irmã falou, a gente tem que ir atrás das almas, né? Que muitas igrejas hoje em dia não vai, né? Olha, nós chegou tarde, né? Mas mesmo assim, eu fui dormir à meia-noite, 3h30 eu tava de pé para trabalhar, mas Deus me sustentou e eu amei, eu adorei mesmo, pastor. E eu vou de novo, eu não vou aproveitar que eu vou toda segunda-feira, mas eu vou de novo, porque eu gostei muito e eu gosto, é o meu chamado, né? O profeta tem que ir atrás das almas, né, pastor? A gente profeta, Deus escolheu nós pra quê? Pra ir pescar os peixes, né? E aquelas almas lá precisam, estou sedento, e eles precisam. E era muita gente, irmão, era gente. Olha, eu nunca vi tanta gente lá naquele dia, né? Glórias a Deus, aleluias, né? Irmã Gabi vai deixar um louvor. O horário voou. Eu vou deixar o 545 da harpa cristã, porque não tem como a gente colocar um louvor inteiro, né? Caso que o horário voou hoje, né? Então, Deus enviou. Ah, perdão, gente, 545 da harpa. Tô cantando aqui sem falar o número. Deus enviou seu filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está.
levantar para estar orando pelo preletor dessa noite. Pastor Rogério vai deixar a palavra aqui na casa do Senhor. Eu vou... Sei que pastor ora por pastor, mas eu vou pedir à irmã Quitéria que ore pelo preletor dessa noite. Porque eu tenho, a irmã Quitéria é uma forte em oração, né? Pelos testemunhos que ela trouxe já pra gente, é uma missionária forte em oração. Glória a Deus, aleluia. Aleluias. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está o teu Sim, filho, Deus. Senhor. Em nome de Jesus, Meu nesta Deus, usa noite, ele, Pai, Senhor. usa a vida do teu filho, do teu servo, para Que ele venha transmitir falar a aqui, tua Senhor, não que a mensagem para a gente tua queira casa, escutar, para mas teus sim que filhos, o para a Senhor, tua Pai, ovelha. venha Em nome falar de Jesus, Pai, com que a a tua gente, palavra que seja, toma Pai, a tua casa nesta noite. Em que nome seja, de Senhor, Jesus. bênção ou que seja que o Senhor quiser falar. Senhor, meu Deus, abençoa a vida do teu filho, abençoa o casamento dele, abençoa o lar dele, Pai. Guarda ele debaixo da tua proteção. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Amém. Motivo de alegria estar aqui nessa noite de hoje para orar, agradecer e agradecer o nome do Senhor. Aleluias. É uma noite espetacular. A presença de Deus. Quantos estão felizes com Jesus? Amém. Glória a Deus. Quero aqui agradecer, pastor Paulo. Muito Amém, obrigado, pastor. Deus abençoe. Ele tem nos acompanhado ali nas redes sociais, tem visto nossos trabalhos. Aleluia. Também, além de pastor itinerante, sou palestrante e capelão e juiz de paz. Então a gente passa aquilo que a gente aprende, né? Porque um dia eu sentei para aprender, hoje eu posso ensinar. Sim, Mas tem gente que não senta para aprender, mas quer ensinar. dessa maneira. E hoje eu estou aqui, graças ao meu bom Deus. Quero agradecer ao pastor Paulo, missionária Marinho, que Deus abençoe. A dirigente, que Deus abençoe sua filha. Eu sou muito para guardar na memória o nome. É feminino de Gabriel. Meu nome é Gabriela. Que Ninguém Deus esquece que abençoe eu em não nome vou de estar Jesus. na Bíblia. Ah, tá, Gabi. Por isso que Gabi. coloca Gabi, Vivi e Missionária Jandira. Jandira. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém? Está comigo nessa noite minha esposa, Glória cantora, a Deus. missionária Glória Moraes. Aleluia. Congregamos ali na Assembleia de Deus, Missão Sapopemba. E trago a paz do meu pastor mentalista também. Amém. Queridos, o tempo já se foi, mas eu quero trazer uma pequena palavra que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 17, verso de número 14 em diante. Glórias a Deus. Livro de Mateus, capítulo 17, versículo de número 14 em diante. A epígrafe desse texto vai estar dizendo a cura de um lunático ou a cura de um mudo e surdo. E quando chegaram a multidão, aproximou-se um homem, pondo-se de joelhos diante dele, e disse: Senhor, tende misericórdia do meu filho, que é lunático, e sofre muito, pois muitas das vezes cai no fogo e muitas das vezes na água. E trouxeram os seus discípulos, mas não puderam curá-lo. Jesus respondeu e disse: Ó geração incrédula, perversa, e até quando estarei convosco? E até quando sofrereis? Traze-me ele aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, se aproximando de Jesus, particularmente, disse: Por que não pudemos expulsá-lo? Jesus disse: Por causa da vossa pequena fé.
Porque em verdade eu vos digo, que se tiveres uma fé do tipo ou do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar. E nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Se aceite. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória. Aleluia, Deus. Queridos, acabamos de ler um texto do Evangelho de Jesus Cristo, segundo quem escreve é Mateus. A Bíblia vai nos relatar que Jesus, ao selecionar os seus discípulos, ele separa 70, de 70 ele manda de 2 em 2 as casas. A casa que o receber, evangelize, e lá você fica, ou então você vai em outras casas fazer evangelismo. A casa que não te receber, bata a poeira dos seus pés e sai e vai embora. Então Jesus ele vai fazer a seleção e a escolha dos seus discípulos que vão andar com ele. Jesus escolhe 12, anda com 3, mas somente um escuta a batida do teu coração colocando a cabeça no seu peito, que é João. Só que Jesus chama a atenção de um moço por nome Mateus, cobrador de imposto, aonde ele se encontrava, era um momento difícil, de dificuldade, o que ele tinha que fazer era aquilo que todo mundo não queria fazer, cobrar aquilo que estava acima do valor. Hoje em dia nós somos cobrados, pagamos impostos, cada dia que passa o imposto sobe mais, cada ano que passa o imposto é um absurdo. Não se compara com o salário de quem recebe o salário mínimo. Você recebe o salário mínimo e você entrega aproximadamente 70% do seu pagamento. Então nós entendemos que diante desses 70% que sobra é 30%, mas a gente não tem 30%, a gente só tem 10%. Porque os 20% é aquilo que supre as nossas necessidades. E esses 10%, pastor, o que eu faço? Aí aonde tem muito crente que pensa, não tem como eu dizimar, não tem como eu ofertar, tá apertado, tá doendo, tá dolorido. Só que a gente vê primeiro o nosso lado para depois ver o lado de Deus. A gente vê primeiro o nosso lado para depois ver a casa de Deus. Só que Jesus ele mesmo disse, o que é de César, dai de César, mas o que é de Deus, dai de Deus. Eu pago imposto, todo mundo paga imposto. Só que o que é do imposto, você dá para o imposto, mas o que é da casa, você dá para casa. Meu Deus! Porque tem muita gente que dá desculpa. Dá desculpa para isso, para aquilo, coloca empecilho, obstáculo, para mim não dá, tá doendo, tá difícil, não, porque ficou enfermo. E toda vez está enfermo. Por que está enfermo toda vez? Eita Deus! Por que está doendo toda vez? Porque algo acontece dentro de casa. E aí vem Jesus saindo de um monte. E quando ele está saindo do monte, trouxeram um lunático. Esse lunático, ele tinha uma doença física, porém essa doença era espiritual, sendo que ela dava convulsões, epilepsia, tanto que esse espírito imundo que estava sobre esse jovem era mudo e surdo, não deixava ele ouvir e nem falar. Só que é interessante uma coisa, que ele se jogava tanto no fogo quanto na água. Enquanto ele se joga no fogo e joga na água, tenta se autodestruir, mas não consegue. É um jovem que está marcado pela dor. É uma família que está lutando para que o filho venha se libertar. É uma família que lutou anos e anos e anos, mas nada aconteceu. É um filho que está em processo, preso pelos problemas, pela dificuldade, por um espírito imundo. Porém, nós vamos entender que o texto
está bem claro que é levado até os discípulos. Só que os discípulos não puderam expulsar o demônio. Porque não tem como eu ter ou eu expulsar alguma coisa se eu não tenho intimidade com aquela área. Como é que eu vou pregar se eu não sei pregar ou não tenho intimidade com a área da pregação? Como é que eu vou louvar se eu não tenho intimidade com a área da louvação? Dos levitas, dos toques, das batidas? Se eu não sei como tonalizar a minha voz ao louvor? Como é que eu quero dar uma palestra se eu não sei por onde começar? Os discípulos viram Jesus expulsar demônios. Só que ver é uma coisa, ter a prática é outra. Deus. É a mesma coisa que trabalha com um torno mecânico. Você vê ele trabalhando é uma coisa, agora você ter a prática de pegar um macete é outra. É a mesma coisa que é um predeiro. Você vê ele levantando uma parede é fácil. Agora você pegar no prumo, você pegar na colher, fazer a massa e você levantar corretamente sem deixar torta ou com barriga, não é para qualquer um. É para quem tem experiência. É para quem tem intimidade com o trabalho. E Jesus nada mais nada menos é mais íntimo do que ele sabe exatamente. Jesus chega e vão dizer: Jesus, cura o meu filho. Quem diz isso é um homem, é o pai do menino. Anos e anos esse pai sofreu, anos e anos esse pai chorou, anos e anos esse pai está na luta. Porque o seu filho está lunático, está possesso, ele está com enfermidade, tenta toda vez se lançar sobre o fogo, sobre a água, se matar, mas nada acontece. Talvez alguém aqui pode estar precisando que Deus salve o filho, um parente, um ente querido. E muitas das vezes o problema em si é que você não está se adaptando ao momento. E não consegue se adaptar ao problema que acontece dentro de casa. É porque você não tem o macete que Jesus tem. É porque você não tem a experiência que Jesus tem. É por isso que Jesus está dizendo: deixa na minha mão que eu sei trabalhar. Deus. Porque enquanto você quer fazer pelas tuas mãos, nada dá certo. Enquanto você quer fazer pelas suas mãos, tudo vai dar errado. Mas quando eu coloco as minhas mãos, tudo começa a andar. O barco começa a navegar. Pode vir até mesmo um temporal, a tempestade, vento dos dois lados. Mas Jesus está na polpa. Aleluia! Jesus está na polpa. E aí, o que diz isso, pastor? Polpa, o significado é direção. Se está tendo tempestade lá fora, não se preocupe. Jesus está na direção da tua história. Aleluia, Deus! Glória! É conhecido entre o livro de Marcos, quando se levanta o grande temporal no barco, e Marcos vai descrever que Jesus está na polpa, deitado em uma almofada, com a cabeça em uma almofada. Levanta-se ou levantou-se um grande temporal. No grego koiné, o Antigo Testamento, vai dizer que a palavra levantou-se significa gnomai. A palavra gnomai, o significado é aquilo que acontece sem antes eu esperar. Eita Deus! Pastor pegou. Deus. É aquilo que acontece sem antes eu esperar. Glória a Deus. Nós esperamos um dia ficar desempregado? Não. Nós esperamos um dia nós ficar doente? Não. Pode acontecer isso, mas eu te digo uma coisa: Jesus está na direção desse barco. Aleluia! Pode acontecer o que não há na tua vida, mas Deus vai estar na direção do seu barco. Aleluia. Pode vir o temporal que for. Paulo estava em uma embarcação, veio o Gnomai, veio o Euroaquilão, que são ventos dos dois lados. Eu vou ser mesmo mais sincero, missionário. Se de um lado já dói a pancada, imagina dos dois. Porque Gnomai, ou a palavra se levantou-se, é vento que vem de um lado. Agora, Euroaquilão, que está em Atos capítulo 27, é vento que vem dos dois lados. A embarcação aguenta uma pancada só de um lado. Quando vem dos dois, ela começa a se despedaçar. Deus! Talvez está vindo dos dois Fala, lados. Senhor.
Talvez você está pensando até se desviar e estou despedaçando para mim não dar mais. Mas Deus está dizendo, enquanto você continua, eu estou contigo nessa batalha. Aí vem hoje e fala, Paulo, quem tiver contigo não vai morrer, mas quem tiver fugindo, morra. Foi o anjo que falou, está no texto. Quem tiver contigo vai viver, mas quem tentar desviar o caminho, a rota, não sobreviverá. Meu Deus. 276 tripulantes estão indo em direção a uma ilha conhecida como Ilha de Malta. Repita comigo, Ilha de Malta. Mas pera aí, pastor. Malta é conhecida na tradução como Meliter. No grego, koiné significa ilha reprodutora de mel. Repito, Malta significa Meliter, ou ilha reprodutora de mel. Reprodutora de mel. Então quer dizer que depois da luta, depois da prova, depois da tempestade, depois do erro aquilão, vai ter vitória com sabor de Mel. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então entendemos que para tudo em nossa vida há um problema. Esse pai sofreu, esse pai chorou, esse pai pediu, Senhor, salva o meu filho, porque eu trouxe para os seus discípulos. Aí vem o problema, porque eu tenho um termo que eu sempre trago na capelania e em algumas pregações também, que enquanto o gato está na casa, nada acontece, é só o gato sair que o rato faz a festa. Você me pegou, era para você ter dado glória. Enquanto Jesus está na festa, Jesus. o vinho não pode acabar. Aí eu te digo uma coisa, e se Jesus não estivesse na festa? Enquanto Jesus está na casa, o inimigo não entra. Mas se Jesus não estiver na casa, Aleluia. Meu Deus. enquanto Jesus está descendo do monte, quem está lá embaixo é os discípulos. Trouxeram o enfermo para os discípulos, lunático, endemoniado, e não conseguiram curar, expulsar, libertar. Aí Jesus vai dar uma bronca, vai chamar atenção e vai falar: ó geração incrédula, perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Até quando? Você vai ficar insistindo, porque tem gente que, eu vou dizer a verdade, tem gente que é cabeça oca, insiste, e nada dá certo. Você está vendo que não está dando certo? Deixa na mão de Deus que Ele sabe. Aleluia, Deus. Porque tem gente que gosta de dar murro em ponta de faca, tem gente que gosta de bater o focinho no poste, mas só aprende apanhando. Deus. Porque tem crente que só aprende apanhando. Só que o texto está dizendo: ô gente incrédula. Deus. Aí ele vai dizer no final: traz-me ele aqui. Na realidade, esse texto está nos 3 livros sinóticos, que é o livro de Marcos, Mateus e o livro de Lucas. O livro de Lucas ele vai dizer poucas coisas, mas o que vai relatar o que aconteceu com esse jovem está no livro de Marcos, que eu até marquei aqui, no capítulo de número 9, verso de número 14 em diante, onde ele vai dizer que esse jovem, ele estava mudo e surdo, ele não falava e não ouvia desde a sua infância, mas não desde quando nasceu. Eita Deus. Meu Deus. Aleluia. O texto está dizendo que ele era desde pequeno assim, mas não está dizendo que ele nasceu assim. Senhor. Porque projeto que nasce diferente, Deus faz de novo. Mas projeto que dá problema no meio do caminho, Ele vem e cura, vem e liberta, vem e restaura. Ele traz renovo, Ele traz restauração. Todo dia que for, Jesus ele fala: a minha cura chega hoje. O menino pode estar morto no esquife. Jesus fala: não chores. Menino, levanta. Pode vir a mulher com fluxo de sangue. Há 12 anos está sofrendo. Mas quando ela toca, o sangue só para. Mas a cura veio pelo que ela tocou ou não? Deu pela fé. Aleluia. Não, porque Jesus curou pelo toque. Não. Foi a fé dela. Vai. Jesus. A tua fé. Aleluia. O que Jesus só liberou naquele momento foi a virtude. Para que ela parasse e sentisse que Jesus não estava ali por brincadeira.
Só que aí quem estava no meio da rodinha falou: "Ih, a unção de Jesus acabou, agora não tem como curar a filha de Jairo." Ainda mais agora que morreu. Eita, Jesus é forte, Deus. Só que estão falando não é com um homem normal, é com o Filho de Deus. É, pai. Jesus, ele chega, pede para todo mundo sair da casa e fala: "Cheguei." Tira todo mundo, porque eu não trabalho onde tem problema, onde tem confusão, onde tem muito. Eu quero somente Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe. Talita cume, menina levanta. Quando a menina se levanta, a primeira coisa que ele fala: "Dê de comer." Porque muitas das vezes, quando a pessoa fica muito tempo deitada, ela fica desnutrida. É como o odre, que não tem o que ter abastecido. Porque odre serve para 3 coisas: leite, água, vinho, 4 na realidade, e azeite. Leite, água, vinho e azeite. Só que o que importa não é ser odre. O que importa não é ser conhecido. O que importa é ter conteúdo. Porque odre vazio só ocupa espaço. Não, você não entendeu, eu vou repetir. Aleluia, Jesus. Odre vazio, missionário, só ocupa espaço na cadeira. Tem conteúdo. Tem que buscar, tem que orar, tem que jejuar. Porque se não busca, não jejua, não ora, é tipo crente assim: "Venha a nós o vosso reino." Pastor ora por mim, missionário ora por mim, pastor ora por mim, missionário ora por mim. Aí só ora. Irmãos ora por mim, irmãos ora por mim. Mas a pessoa nunca ora, nunca busca, nunca jejua. É uma pessoa que só quer. Eu me lembro muito bem quando eu era criança, eu via na minha avó e falava: "Vó, me dá. Uma hora ela falou: "Não tem." E o não dói. Dói. Mas sara. Mas cura. Meu Deus! Aí Jesus, ele pega e expulsa o demônio do menino. Cura o menino. O menino já quase morto no chão, o povo pensou: matou ele. Não, matou não. Ele está revivendo o menino. Porque ele morreu para as coisas do inimigo e agora está renascendo para Cristo. Aí ele vai dizer para os discípulos, vai chegar até Jesus e vai dizer: "Mas Jesus, por que nós somos seus discípulos não conseguimos expulsar?" Porque casta não é casca, é casta de demônio não se expulsa com línguas estranhas. Com manto ungido. Não se expulsa até mesmo com azeite, não. Tem que ter jejum e oração. Abster daquilo que te faz feliz, alegre carnalmente. Porque a comida te deixa feliz, te satisfaz? Sim. Mas quando você se abster disso, o inimigo, ele quer te atentar, te provoca, coloca, até mesmo manda alguém na tua casa e fala: "Ó, comprei um bolo para te dar." Quero não, porque de chocolate ainda mais, ixi, cheio de granulado. Quero não, deixa isso pra lá, não, mas eu te trouxe uma trufa de prestígio. Não quero não, deixa isso pra lá, moço. Para de ficar tentando, que eu não gosto. O inimigo tenta. O inimigo luta. Meu Deus, é desse. Mas quando você tá no propósito, não tem demônio que fica na frente. Glórias! Aí ele vai dizer assim: porque se a sua fé foi do tamanho de um grão de mostarda, você dizer para o monte: transporte daqui para lá, o monte se transporta. O que é uma semente de mostarda? É uma semente, uma das menores sementes que existe no mundo. Só que quando você planta ela se torna uma árvore tão grande, mas tão grande e resistente. Aleluia! O que Jesus está querendo dizer é que mesmo que sua fé for pequena, ela é grande ao mesmo tempo. Resistência a tudo que vier na tua frente. Aleluia! E eles se maravilharam, porque mesmo que eu penso que eu estou forte, é que eu estou fraco. Mas quando eu penso que eu estou fraco, é que eu estou forte. Então entendemos que o lunático, o que tinha epilepsia, que convulsionava, ele estava possesso de um demônio. E demônio só se sai com oração e jejum. Mas mesmo que você tenha oração e jejum, nós temos que ter fé, que é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas cremos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Que Deus abençoe a igreja. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Se
trouxe algumas trufas. Quem puder abençoar o ministério, abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, palavra gloriosa. O tempo passou, mas a palavra ela foi forte, né? Glória a Precisou Deus. de muito nem de pouco. Quando é Deus que fala, que desce sobre a terra, que desce sobre o ministério, a palavra se cumpre, né? Aleluia! Vamos nos levantar e orar, né? Para que a gente possa ir para as nossas casas com a bênção de Deus, né? Quem recebeu, eu espero que todos tenham recebido, porque eu já recebi a minha vitória e eu creio que vocês também já receberam. Eu vou estar orando. E o pastor Paulo, da bênção apostólica, pastor? Amém. Quando nós for vivenciar a bênção, quando nós for saindo, aproveitar cantor, como que eles vão demorar um pouquinho, mas creio que eles vão vir novamente. Glória a Deus. Ela deixa o louvor, né? Não de despedida, mas o louvor para que a gente possa ir para essa palma. Aleluia, então vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Pai querido, dono de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Só Tu és santo, Senhor, guarda de Israel, digno de todo louvor. Pai, queremos agradecer sobre este dia, Pai. Queremos agradecer a Tua palavra gloriosa, queremos agradecer esse culto glorioso, Pai. Que venhamos, Senhor Deus, ter a sabedoria, o entendimento sobre a Tua palavra, Senhor, porque não basta só ouvir, nós também temos que ter a sabedoria, os ouvidos abertos e os olhos também. Senhor Deus, leva cada um para as Tuas casas, sobre o manto da Tua misericórdia, Senhor Deus. Acampa seus anjos em cada um aqui, que o laço do passarinheiro e da peste perniciosa seja quebrado, seja arrancado, seja caído quando vamos para nossas casas, porque sabemos, Senhor, que assim que nós saímos, sempre o inimigo quer tentar atacar para nos tirar da nossa dança. Desde já agradecemos, Senhor Deus, mais um dia glorioso. Palmas para Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus, eu saúdo novamente a igreja capaz do Senhor Jesus. Amém. Igreja, foi forte a palavra, né? Foi forte demais. Eu também peguei minha parte em nome de Jesus. Eu creio que você vai receber a tua vitória. Aleluia. Aquilo que você colocou nas mãos do Senhor. Se você tiver fé, você vai cantar o hino da vitória. Aleluia. Você crê nessa noite? Amém. Oh, Espírito Santo. Quem é o homem que teve o poder